Seja bem-vindo a mais um episódio dessa série sobre trabalho aqui em Malta e hoje estou com a minha convidada especial, que é a Natália. Ela já mora há quase 3 anos aqui na ilha, ela é bailarina profissional, mas até ela entrar pro estúdio que ela tá hoje, ela já trabalhou com várias outras coisas e ela vai contar essa história pra vocês hoje. Bora lá! Muito obrigada por ter aceitado o convite, Natália. Obrigada a você. Muito bom ter você aqui e agora pro pessoal conhecer como é trabalhar como bailarina profissional, né, professora de dança aqui em Malta. Mas não foi sempre assim, né, Natália? Não foi sempre assim. Uma novela. Uma novela. E aí, como que foi você chegar aqui? Você veio fazendo intercâmbio? Como que foi esse processo de você decidir vir para Malta, né? O que você veio fazer a princípio aqui? Bom, eu estava com meus 30 anos na minha zona de conforto, ali trabalhando com dança. Trabalhei a minha vida inteira com dança no Brasil, sou de São Paulo. E, bom, sem namorado, sem perspectiva de carreira, de crescimento, dando aula em 3 escolas diferentes de São Paulo, rodava, ia pra cá, pra cá. E aí eu falei, bom, se não for agora, não vai ser, né? Porque daqui a pouco eu quero casar, quero construir uma família, então eu falei, bom, vamos lá, né? Tava juntando dinheiro para sair da casa dos meus pais, falei, vou pegar esse dinheiro, vou trocar em euros e vou para algum lugar estudar inglês, melhorar meu inglês, para fazer uma big mudança, né? E aí eu comecei a pesquisar lugares, que lugar que poderia ser, nunca tinha ouvido falar em Malta na minha vida. E fui pensar em Dublin, mas era muito frio. Pensei na Alemanha, mas daí é alemão, né? A língua não é ali. Eu queria Londres, para ser bem sincera, mas primeiro que estava saindo da União Europeia e segundo que é o lugar mais caro, né? Com assim, certeza. tipo, Em libras aí já... Eu vim com... Eu tinha comprado um curso de inglês de 24 semanas, uma moradia de 1 mês, e eu sabia que a partir do 2º, 3º mês eu ia começar a trabalhar. Eu já vim preparada para começar a trabalhar, até porque eu achava que era a forma que eu ia ganhar experiência no inglês, né? Poder pôr em prática. E até você tem cidadania europeia, né? Sim, tenho cidadania europeia que ajudou bastante, eu acho. Então, ela vai contar assim, né, qual é a diferença desses processos, né, para você vir trabalhar. Então, você já veio mais tranquila em relação a essa documentação e coisas nesse sentido, né? Sim, eu tava tranquila, mas assim, como a minha área é dança, eu falei, bom, tô aberta, né, já que eu vou fazer algo novo. Eu tava até curiosa, para ser sincera, eu tava curiosa como seria a Natália trabalhando em outros trabalhos, tipo, porque nunca na minha vida tinha feito uma entrevista de emprego. Nossa! Fui fazer a minha primeira em inglês, foi... A primeira já foi em inglês, já. Mas aí, resumindo, eu tava procurando que lugar que eu ia, e aí eu comecei em algumas agências que falaram de Malta. Ah, por que não Malta? Aí me mostraram as fotos, falei, gente, que paraíso, né? Quero ir pra lá. E aí eu decidi Malta, porque o segundo idioma é inglês, então seria perfeito. Era uma ilha pequena, eu sou de São Paulo, sempre, né, uma coisa muito grande, que nem eu te falava, eu perdia horas me deslocando de um trabalho para o outro, e aqui ia ser tudo assim, juntinho, com praias bonitas, paraíso, clima agradável, parecido com o do Brasil, não aquele frio, né? Então eu falei, vamos lá. E aí eu decidi vir para cá. Então, falando do curso, eu comprei 24 semanas de um curso de inglês, genérico? General English, né? Tipo, mais... Porque meu pai, ele fez intercâmbio quando ele era mais novo, ele fez aquele high school. E ele até me falou, como você vai passar 6 meses, que era a ideia passar 6 meses, não precisa fazer um curso, aqueles que você faz intensivo, né? Porque você já vai ter ali, você sai da escola, você começa a falar, né? Sim, Daí você tem a sua vida normal, aí vai ter o trabalho, então não precisa. Ele achava que não precisava e eu acho que também não precisava, assim. No final, a maioria dos meus colegas lá da escola, eles optaram por esse intensivo, mas porque eles iam ficar menos tempo. E como a minha ideia era ficar mais tempo e trabalhar, então assim, foi
foi bom, assim. E aí, no momento que você veio, né? Beleza, eu quero estudar o inglês, né? Pra você já se inserir aqui no país, se acostumar, já dar aquela melhorada, né? Afiada na língua. Você já vinha com a ideia de trabalhar na tua área? Você pesquisou isso antes de vir, pra você já, né, entrar na área da dança aqui? Ou não, você estava aberta mesmo e vai que vai? Então, eu estava aberta, mas tinha algum contato, né? Vamos dizer assim. Então, a minha ex-chefe, uma das minhas ex-chefes do Brasil, né? Que tinha 3, trabalhava em 3 escolas, ela conhecia uma professora e dona de escola aqui em Malta, que é maltesa, e ela chegou a entrar em contato com essa pessoa para perguntar, né, para falar de mim, que tipo me indicar e falar que eu trabalhei com ela e que eu estava vindo para cá, que, né, seria interessante se ela tivesse uma vaga para mim. Mas infelizmente ela não estava precisando. Eu cheguei até aí conhecê-la no começo de quando eu cheguei, fui conhecer a escola dela, era grande, mas ela falou, na verdade, Natália, eu gostaria de ajudar, né? Eu confio na Ilara, que é a minha ex-chefe, mas eu não tô precisando no momento, então para esse momento eu não tenho como te ajudar. Então tudo bem. Mas eu tava aberta, de verdade, é o que eu te falei, eu tava curiosa para... Claro que seria incrível trabalhar na minha área, mas eu tava curiosa para saber, tipo, como seria a Natália trabalhando com outra coisa que eu não tinha a menor experiência para fazer nada. E aí, quando você... Beleza, você começou ali, né, o teu curso de inglês. Em quanto tempo que você começou daí a buscar uma oportunidade de emprego? Já foi logo no início ou você esperou um pouco? Então, foi uma coisa mágica, assim, que, né, eu acredito em Deus, eu acho que é coisa de Deus. Foi nas primeiras semanas, eu tinha acabado de chegar, estava ali ainda me adaptando, conhecendo pessoas e conhecendo a cidade, que a minha escola ficava ali em St. Julian's. Eu estava ali na região de Sliema e acho que eu fui visitar aquela, como chama aquela? Uma loja que tem produtos naturais. Tá. E aí eu saí, olhei no mapa para ver que ônibus que eu ia pegar e eu falei, nossa, eu tinha já salvo ali no Google Maps as escolas de dança que eu queria visitar, né? Falei, nossa, tô do lado de uma, deixa eu ir lá, né? Tô com tempo, não tava trabalhando, não tava fazendo nada da vida, deixa eu ir lá. E aí eu fui, assim, era uma escola linda ali em Sliema, um casarão antigo, sabe? Bem maltês, mas bem cuidado. E tava tocando música clássica e tinha vários pais, assim, acho que tava rolando uma aula de criança em cima, tal. Eu fui entrando, tal, e aí veio uma senhora, falou, oi, posso te ajudar? Aí eu falei, oi, tudo bem? Eu sou Natália, sou brasileira, sou bailarina, profissional, trabalho dando aula para crianças e adultos, enfim. Contei um pouquinho ali, rapidamente, me introduzi. Tenho 14 anos de experiência, queria conhecer a sua escola. Ah, você tá procurando para dar aula? A gente tá precisando de professora. Nossa! Aí eu, nossa! Até assim, sabe? Emociona, né? Porque, nossa, gente... quase emocionou, assim. Eu falei, gente, parece que eu tô num filme, uma novela, né? É real. E aí foi, assim, mágico, porque daí ela começou a me apresentar a escola, aí a gente subiu, aí tava rolando umas aulas de criança, aí ela chamou a filha dela, que era a dona, e a filha dela começou a conversar comigo, fazer perguntas, tal. Ah, então a gente queria ver... Você tá aberta para dar aula? Tô! Gente, por favor! Eu nem tava procurando nada, eu só queria conhecer a escola, né? Mas claro. E aí ela falou assim, você pode vir dar 2 aulas pra gente conhecer, porque assim, né, um parênteses para pessoas normais, né, e bailarinas, vamos dizer assim, o nosso tipo de entrevista não é aquele tipo de entrevista que você senta e a pessoa te faz perguntas no seu currículo. Claro que teve esse bate-papo, mas o principal mesmo é você mostrar como você dá aula, né? É na prática? Na prática. Então, a minha entrevista, vamos dizer, eu fui lá, dei 2 aulas para ela, 2 turmas diferentes idades, e ela assistiu a aula, e ela gostou, as crianças gostaram,
E ela estava super empolgada, eu também, né? Porque do nada, assim. Então eu estava muito, muito feliz, porque imagina, não estava procurando. Tipo assim, o emprego me achou, sabe assim? Sim. E eu lembro nesse dia, era à noite, saí da escola depois dessas aulas, eu liguei pra minha mãe, quase chorando, assim. Falei, mãe, você não acredita. Contei pra ela, ela ficou tão feliz, assim. Nossa. Era de arrepiar, assim, um negócio que... Em 3 semanas, menos, né? Em poucas semanas você conseguiu. Menos de um mês, assim, sem estar realmente procurando, sabe? Então foi maravilhoso. E aí a gente já tava assim, né? Depois dessa noite que eu dei aula, ela gostou, falou: bom, então agora eu vou organizar aqui com os professores que eu tenho, ver as turmas que eu posso passar pra você, que uma professora tava saindo, por isso que ela precisava de alguém. E nessa menos de uma semana que, né, eu fiquei nessa espera. Tcharam! Pandemia começou. E a escola fechou. Nossa, porque Então, é um trabalho que precisa estar em contato, não tem como. um trabalho, assim, no Brasil as pessoas até foram pro online, mas aqui de verdade não rolou muito isso. Essa escola, eles até fizeram alguns videozinhos, mas assim, eu sinto que não rolou porque, meu, já é difícil você estar ali com a criança e a criança conectada com você, né, com atenção, imagina você... Online ali. Não. E aí tudo mudou, né? Mudou, fechou a escola de inglês, inclusive a escola que eu estava fazendo aula, e aí foi para um online. Eu tentei, mas eu não me adaptei, não curti, porque você fica lá um tempão esperando o outro falar. E aí acabou que eu tranquei meu curso de inglês. Felizmente, não sei, né, se posso dizer assim, porque essa época foi tão triste, mas foi a época que eu mais falei inglês e mais pratiquei inglês, nessa época que, tipo, improvável, né? Que ninguém tava se encontrando, né? Eu tava morando num apartamento dividindo com mais 3 meninas, uma inglesa, uma romênia e uma francesa. A francesa eu conheci da escola, então a gente já se conhecia. Tinha uma amizade que ajudou também. Eu comecei a namorar um irlandês, então o meu listening melhorou muito. E eu estudava também, né? Porque tinha um monte de tempo em casa sem fazer nada, eu ficava estudando. Então, realmente foi quando deslanchou seu inglês ali, você... melhorou muito nessa época, que foi bom, porque era uma época que, né, meio... O que se faz ali? E aí, nessa época que foi quando eu comecei a procurar mesmo trabalho. Porque, então, esse meu ex-namorado, ele tinha muitos contatos na área de iGame. Ele tem uma empresa e ele trabalha com empresas. Ele presta serviços. Presta serviços para empresas, né? Então, ele tinha muitos contatos. E ele estava tentando me ajudar a conseguir um emprego de Customer Service. Porque, segundo ele, Customer Service, você não precisa de experiência. E ele falou, não, tem um monte de... Né, as empresas contratam pessoas que falam português para trabalhar com o Brasil. Então, tipo, perfeito. Ele me conseguiu várias entrevistas. Eu nunca tinha feito entrevista na minha vida, Bianca. Eu nunca tinha feito entrevista na minha vida. E aí, era em inglês, que tudo bem, tava melhorando, mas assim, intermediate ainda, né? E assim, falar sobre alguma coisa que eu não tenho domínio, que eu não sei, por mais que eu estudei, que eu vi ali como que responde isso, como que responde aquilo, ele me falava, mas mesmo assim, o nervoso tava ali pelo Zoom, né, as entrevistas foram todas por Zoom, com uma ou duas pessoas, um nervoso tremendo, eu tremia, assim, não conseguia não transparecer, porque realmente foi a primeira vez na minha vida que eu fiz uma entrevista. E eu fiz umas 10 entrevistas nesse período. Eu falo assim, eu brinco que eu tenho experiência em fazer entrevista para Customer Service. Então, se alguém está precisando, quer entrar nessa área, pode me procurar. Eu tenho um caderninho que eu escrevi todas as... Virginiana, né? Tem um caderninho tudo organizado, todas as perguntas, porque todas as entrevistas que eu fazia, por pior que foi realmente, eu tinha ali eu gravava de áudio, porque daí depois eu sabia qual a pergunta que ela fez, o que eu respondi
e o que era para responder. Ah, olha só, Então- não, isso que é organização e planejamento para você fazer uma Não, entrevista, né? virginiana, né? Tem que servir para alguma coisa. Então, eu tenho várias anotações. Foi um período difícil, porque, nossa, fazer entrevista não é fácil quando você manja o negócio. Quando você não manja, assim, eu me sentia mal. Mas, assim, foi um período também, tá lá, De né? aprendizado aí Foi também, um baita aprendizado, vamos dizer assim. E entrevistas que eu jamais teria feito se eu não tivesse esse contato aí, né? Então Sim. foi bom. Me queimei, vamos dizer assim, né? Mas aí Porque você não chegou a ingressar na área, não consegui, Não deu certo. porque sempre tinha alguma coisa, que assim... te travava ali no processo. Mesmo o currículo, você vai ver, assim, bailarina, né? Eu não sabia... Sim, não tinha foi nada que, às vezes, né, alguma coisa com uma experiência com vendas ou alguma coisa ali que te... Então, eu tinha um pouco de experiência pouquinho? com vendas e customer service, querendo ou não, você presta um bom serviço Sim. oferecendo as suas aulas. Então, eu tentei, né, dessa forma, e mesmo quando eu falava, eu, né, dava exemplos do meu serviço para com os meus clientes. Sim, exato. São clientes, né? Exato. E eu sei exatamente o que não é, o que é um desserviço, né? Um serviço ruim, que a gente vê muito aqui, né? Que tem muito serviço ruim. Então eu tentava, mas não rolou. Então não consegui, e eu acho que é uma coisa de que não era para ser, né? Vamos dizer assim, não era para ser. E aí eu consegui, nessa busca aí que eu tava buscando, eu consegui um emprego de garçonete. Olha só, mas conseguiu o seu emprego, poxa. Que não era da minha área, o primeiro emprego que não era da minha área. Eu trabalhava num restaurante em Valeta, um restaurante de comida vegetariana misturado com italiana. É um restaurante bem gostoso, por sinal. Só que os meus chefes e as pessoas que trabalhavam lá eram italianos. Então, o dia a dia ali de Conversar. contato, eles falavam italiano. Então, eu não podia praticar muito o meu inglês. Por outro lado, aprendi algumas coisas assim, né? Tipo, de novo, customer service, né? Que depois eu... de como pagar a bill, né? Essas coisas assim, de servir. Era interessante, mas sinceramente, a gente estava ali no Covid. Era verão de 2020, isso. 2020 Então foi diminuiu o ano. muito, né? Muito, quase não turismo, tinha muito tempo sem cliente, sabe? Então ficava um tempo vazio, ganhava, né, falando de dinheiro, eu ganhava 4,50 euros por hora, que era nada, assim, o mínimo do salário. E tinha a hora que eu falava, gente, Natália, tudo bem, né, tô ganhando 4,50, mas assim, não tô fazendo nada, né, podia estar investindo de uma forma melhor. Não Mas tudo tá bem, evoluindo não tô ali, né? evoluindo, e não era uma coisa que eu realmente, assim, estava aberta, né, então Exato. foi o primeiro trabalho fora da minha área. A dona da escola de dança me procurou. Aquela que você tinha lá Aquela no do início. início Olha só. me procurou, falou que estava para reabrir, né? Porque as escolas ainda estavam fechadas. Estava para reabrir e perguntou se eu queria trabalhar lá. Sim, por favor. E aí foi maravilhoso, porque daí finalmente rolou. Ela já estava com menos professoras, ela me deu um monte de turma, tipo, eu dava bastante aula mesmo. E foi muito gostoso trabalhar com a minha área, né, com dança, com criança, aqui em Malta. Foi a primeira vez, primeira oportunidade. Para tudo quanto é país, né, diferentes nacionalidades eu trabalhava. E Então, fazer se o que eu reencontrou. gosto, né? Então foi muito gostoso. Só que a gente ainda estava no Covid. E a qualquer momento a escola podia fechar de novo. Então eu tinha um pouco de medo, assim, porque... O que vai acontecer se eu não dou aula? Não vou receber. Exato, né? é um trabalho diferente, né? O tipo de contrato de uma escola, assim, trabalha, recebe, não trabalha, não recebe, né? Tipo, meio como no Brasil, Sim. infelizmente, mas é assim. É meio como autônomo, né? Então, se a escola fecha, e aí eu ia ficar sem dinheiro emprego, para pagar minhas contas, para... As contas continuam vindo, né? o aluguel, né? Então, tipo, era um problema. Em paralelo, eu tava num processo
gigante que não terminava nunca de seleção para uma empresa de iGame para trabalhar como game presenter. Só que foi um processo muito demorado. Então, quando ela me chamou, eu ainda estava no processo fazendo entrevista, a etapa tal. Eu não sabia se ia rolar. E também não ia deixar de aceitar uma proposta na minha área, porque eu achava que talvez eu ia passar no negócio, né? Sim. Só que aí eu fui aceita. Então eu recebi a proposta de trabalhar nessa empresa de iGame e eu já estava trabalhando na escola de dança. Aí foi levando os dois em paralelo. Então, eu tentei levar os dois em paralelo, que foi muito desafiador, muito, porque as minhas aulas, elas eram sempre no período da tarde, das 3 da tarde mais ou menos até 9, 10. E o negócio do iGame era em shifts, que podia ser ou de manhã, ou à tarde, ou à noite. E você não pode escolher. Nossa. A não ser que você escolha o noturno. Então, o que eu fiz? Que ninguém quer o noturno. Ninguém quer. Eu escolhi o noturno porque era o único que eu ia ter uma tranquilidade de não ia bater nas minhas aulas. Mas, nossa, você ficava o dia inteiro trabalhando, tipo... Não, era... De madrugada. Foi terrível, porque... Exato, trabalhava das... acho que era umas 3 às 9... Aí eu tinha 1 hora para ir para casa, tomar banho, comer, me arrumar, me produzir, né? Para você trabalhar assim. De jogos. E aí eu ia, trabalhava lá das 11 às 7, 11 às 8, 11 às 7 da manhã. Chegava em casa, tomava banho, comia, dormia, acordava e ia pro trabalho. Então assim... Você dormia de manhã, então a tua noite era de manhã. Foi terrível, porque eu só fazia isso da minha vida. Aí eu falei, gente, eu vou começar a entrar em depressão, né? Não tá saudável isso. E fora que eu não gostava dessa coisa de trabalhar à noite. Mas aí, antes de eu... a primeira coisa que eu fiz foi, eu tinha que escolher, optar um ou outro. E apesar de estabilidade não existe, né? Eu acredito nisso. O que era mais estável... era o iGame. Então, eu acabei me desligando da escola de dança. Foi um pouco difícil, claro. Mas é uma coisa que hoje, né, a escola nem existe mais. Eles fecharam dessa vez, quando fecharam de novo, e não abriu mais. Tipo, faliu, vamos dizer assim. Nossa, que bênção que eu escolhi a coisa certa, né, vamos dizer assim. Porque senão eu teria ficado sem emprego em algum momento, né? Então, eu já estava no paralelo procurando um outro emprego, com uma coisa mais... que dança não era o momento, então uma coisa que eu sabia fazer também, que era um pouco de vendas. Eu já trabalhei um pouco de vendas no Brasil, e em paralelo também sempre trabalhei com vendas, e aí acabei conseguindo uma vaga de... Na verdade, eu saí primeiro da empresa de iGame e aí que eu consegui uma outra vaga. Até, gente, se vocês quiserem saber mais, ela não vai entrar em detalhes aqui de Game Presenter, porque a gente já tem um vídeo sobre Game Presenter, eu vou deixar linkado aqui no card para vocês assistirem depois. Aí tem os detalhes, né, valor de salário, tudo você vê lá. Beleza, aí você já saiu da escola de dança, não deu certo, né, o iGame ali no Night Shift, e você conseguiu esse novo emprego. O que você fazia lá? Sim, esse foi um emprego interessante. Foi a primeira vez, cheio de primeiras vezes na minha vida, né? Foi a primeira vez que eu trabalhei numa office. Então eu tava me sentindo muito chique. Até comprei umas roupinhas de, sabe assim, mais tipo um blazerzinho social. Nossa, que chique. Vou trabalhar na office, na frente do computador. Horário comercial. Horário comercial, que era a melhor parte. Nossa, como eu amava. Verão do ano passado, eu saía, ia pra praia. Saía às 5, né? Trabalha das 9 às 5. Dava pra ir pra praia, entendeu? Nossa, muito bom. Maravilhoso. Amava. Então, a melhor parte realmente era o horário comercial, eu acho. Mas foi muito interessante, assim, porque eu sempre tive curiosidade mesmo de experimentar trabalhar numa office. Mas daí, o que você fazia lá especificamente? Bom, eu era
eu trabalhava com vendas e marketing para mercado internacional, então eu trabalhava com Portugal, Espanha, Itália, Latinoamérica e Brasil. Vendas de cursos de inglês. Eu trabalhava na primeira escola de inglês aqui de Malta, né? Com mais de 60 anos de história. E aí eu trabalhava vendendo esses cursos para agências, principalmente para agências, mas também para clientes, já né? direto, né? Para direto. E foi interessante porque eu que introduzi a Latinoamérica e Brasil. A escola nunca tinha trabalhado com o mercado latino. Que legal! Sempre com o público aqui da Europa. Então foi legal assim começar um marketing novo. Claro que foi super desafiador, porque praticamente todo o trabalho que eu fiz lá, eles vão colher os frutos agora, né? Que agora que está aberto. Eles não conseguiram colher os frutos durante a pandemia. Durante a pandemia que estava fechado. Mas eu fiz um monte de parceria com um monte de agência, foi muito gostoso. Eu curti trabalhar, sabe, com isso. A única coisa que me pegava, assim, foi a questão do contrato. Então, era um contrato que eles chamam aqui de contrato definido, que é uma coisa que eu acho muito louco, assim, mas é um contrato que ele, assim, você tem a probation, né, que costumava ser 6 meses, podia ser 6 meses, 9 meses ou 1 ano, dependia de não sei o quê. O meu era 6 meses. E aí você entrava num negócio ali de um contrato definido de 1 ano e meio que você ficava preso a essa empresa. Você não e se podia você sair. saísse, se você quebrasse o contrato, você tinha que pagar metade do salário que você iria receber. Então, olha que loucura. Nossa, que doido isso. Muito. Então, é 1 ano e meio. Então, se você saiu, fez 1 ano, você saiu, você teria que pagar todo aquele metade 6 meses. de 6 meses do salário que eu iria receber. Então, Gente. isso, eu sou um pouco ansiosa, né? Isso me deixava bastante ansiosa, porque, assim, era um emprego que eu gostava do que eu fazia, mas o salário não era, que maravilha, assim, sabe? Era normal, né? Eu não sei falar em relação de anual, mas vamos dizer que eu tirava ali uns 1.600 descontado já as taxas, né? Certo. Uns 1.600 euros mensais. É bom, mas assim, eu moro sozinha, eu pago meu aluguel sozinha, que o aluguel aqui é carésimo, então assim, não era assim super, sabe? Mas o que mais me preocupava mesmo de assim, ficava ansiosa com isso, é essa coisa do contrato, do tipo, nossa, vai acabar a probation e eu vou entrar nesse negócio, mas e se eu encontrar uma coisa melhor? E se eu não quero? Porque eu queria estar no emprego, né? Eu acredito assim. Você está no emprego porque você quer estar lá, não porque você é obrigada a estar lá. Porque e aquilo faz... senão você vai sofrer uma punição. Porque aquilo te deixa... Você acaba ficando obrigada, né? Exato. Tenho que ficar 1 ano e meio pra... E muita gente nessa empresa saía por causa disso, assim. Porque ninguém queria entrar nesse negócio, sabe? E as pessoas que estavam há mais tempo estavam há anos, sabe aquelas pessoas que, tipo... 10, 20 anos na empresa. E, enfim, então eu estava nesse momento preocupada com o que eu ia fazer, porque eu queria continuar em Malta, eu gosto de morar em Malta, mas eu realmente estava preocupada com isso. E em paralelo a isso, né, como eu saí da dança ali... Quando eu entrei no iGame, foi a primeira vez na minha vida que eu fiquei sem dança na minha vida. E também foi um período de descoberta, né? De como que era isso. Imagina, eu danço desde os 5 anos de idade. Eu sempre tive dança na minha vida, de uma forma ou de outra. Ou dançando profissionalmente em companhia no Brasil, ou dando aula. E aí, de repente, eu mesma disse não para a oportunidade de dança. E no meio do Covid, que também era um pouco complicada essa parte, porque lugares, né, a escola fechou mesmo, em fato. Mas no meio disso, eu achei uma escola que tinha uma aula que eu adorava fazer. A professora é russa e era uma aula meio jazz, contemporâneo, assim. Então a técnica, o jeito que eu gosto de dançar,
eu dou aula, né? Minha especialidade é balé clássico, mas o que eu gosto mesmo de dançar, eu como bailarina, é esse estilo. Então eu amava, começou a me fazer super bem fazer essas aulas e voltar a levar a dança de um jeito mais suave, né? Não profissional, hobby, né? voltar a ser um hobby. É claro que da minha parte, né, eu virginiana, perfeccionista, trabalhar com dança a vida inteira, tem um pouco da minha cobrança comigo mesmo, do tipo, nossa, sabe assim, de se cobrar mesmo, eu sou um pouco assim, que era horrível. Então, tratava isso também, tentava tratar isso de uma forma diferente. Sim. Levar um pouco mais leve, porque estava me fazendo bem. E essa mulher, que é a professora e a dona dessa outra escola, ela me amava, assim, tipo, ela me adorou, porque ela, né, viu ali na minha técnica que eu era boa, que eu tinha, como que fala? Que eu tinha experiência, né, com dança, e perguntava, você não tá dando aula? Eu falei, não, no momento eu tô trabalhando numa escola de inglês, tá. Nossa, ela não se conformava, sabe? Tipo, na verdade, quando eu conheci, eu ainda estava ali no iGame. E ela não se conformava, que eu trabalhava com iGame, negócio de night shift. Você é tão boa, vai né? Vem trabalhar comigo. Ela sempre falava, vem trabalhar comigo. Eu não tenho alguém que trabalha com balé clássico, eu preciso de alguém trabalhando no balé clássico. Mas eu aí estava trabalhando com outra coisa, eu já tinha tido aquela outra experiência que me deixou um pouco assim, sabe? Será que agora o Covid vai dar uma trégua e a escola vai ficar e eu vou poder, né, investir nisso que é a minha carreira? Ou será que é melhor eu ficar aqui que é o mais certo? E aí, juntou tudo isso, que era no final do ano passado, eu tensa com essa coisa do meu contrato. Mas você já ainda não estava no probation? Eu ainda estava, na verdade, eu estava no probation. Eu fui conversar com o meu chefe, pedir para ele aumentar a probation, porque os meus colegas tinham 9 meses, não, 1 ano de probation, e o meu era 6 meses. Aí eu falei, por quê? Então eu fui tentar ali convencer minha lábia ali, meu negotiation skills. Foi um pouco difícil de convencê-los, mas no final, como eu ia para o Brasil no ano passado para visitar meus pais, eu acabei falando meio que isso, assim, eu tentei de todas as formas, no final eles aceitaram me dar 9 meses ao invés de 1 ano. Já foi uma vitória. E daí eu fiquei super feliz que eles me deram um pouquinho mais de tempo, né, que eu tava realmente angustiada com isso, eu não sabia o que fazer. E aí, essa minha professora e dona da escola, ela alugava um espacinho bem pequenininho, ali em Lima, ela alugava uma sala, né? E aí ela me falou que ela estava reformando um espaço maior na mesma rua. E iam ter 3 salas gigantes, ia ter recepção, ia ter não sei o quê. Eu, nossa, que legal, né? E que ela não tinha uma professora de balé. Olha só, que ela realmente gostaria que eu trabalhasse com ela. E eu falei, pensei, né? Pensei muito, conversei com meus pais e tal. Eu falei, eu não tô feliz, né, no meu emprego atual. Eu gosto do horário comercial, mas realmente eu não tô feliz, porque primeiro esse coisa do contrato me preocupa. E segundo, se eu tivesse feliz, eu não tava ali, né, procurando vagas melhores, ou será que isso ou aquilo. E aí, assim, na minha área, no momento que pareceu que realmente o Covid deu uma abaixada, estabilizada, aí eu falei, quer saber, eu acho que eu vou arriscar, tô precisando de renovar as energias, né? Vamos ver como que vai ser isso, não custa tentar. Afinal de contas, é um outro tipo de contrato, né? Essas coisas mais... No Brasil também funciona assim. É um pouco diferente, é uma coisa mais ali, um contrato de conversa. Tem até um papelzinho e tal, mas não é uma coisa com Jobs Plus e não sei o quê. Mas resumindo, foi assim, foi também muito gostoso, porque eu tava ali, então eu acho que eu vou trabalhar. No primeiro momento eu achei que eu ia continuar trabalhando na empresa de curso de inglês e pegar algumas aulinhas no final, só que para trabalhar com crianças, ela queria que eu desse aula de balé para crianças também.
as aulas têm que ser 4 horas da tarde. No Que meio não ia rolar, né? E aí ela perguntou, eu perguntei, quantas aulas você me daria para eu ficar trabalhando só com você? E ela me perguntou, quanto você quer ganhar para você vir trabalhar só comigo? Gente, que maravilhosa! Aí eu falei, gente, Quanto que eu quero chocada, ganhar? mas como assim, né? Fiquei, uau! Claro que eu fiz uma breve pesquisa, né? Não fui também louca. Se eu pedisse X, ela não ia pagar, né? Sim. Mas no final eu pedi algo que era justo, assim, relacionado a todos os meus anos de experiência e também um salário considerado bom aqui em Malta, né? Não uma fortuna, mas considerado bom, pensando que é uma escola nova também, né? Todos esses lados e tal. E no final eu comecei lá, então, no começo desse ano, vai fazer um ano já. Comecei dando aulas, então eu dou aula de balé para adultos, balé para crianças, dou aula de alongamento no MET, alongamento aéreo, que é aquele, a gente chama de aéreo hammocks. Que tem os panos, as fitas. Os panos, assim, que dá pra chamar de aero yoga. E de fitness, que é body bar fitness, que é super legal. Gente! Então, eu adoro. Foi super gostoso essa minha reencontro comigo mesma, né? Na minha área, dando mais aulas, porque até então eu dava aula só de balé. E aí eu comecei a dar essas outras aulas também. Gente, que massa! Adoro, é super cansativo, minha rotina é louca, mas eu tô feliz, assim, então acho que isso que importa. Também tinha uma parte do contrato, né, de trabalho que era a parte mais administrativa, então eu administrava a escola, que foi uma experiência legal e importante. Teve um projeto que eu fiz que eu me destaquei bastante, que foi o Summer Camp das crianças em julho e agosto, né? Julho e agosto, 2 meses, que foi muito legal, foi um sucesso, assim, vieram mais de 30 crianças, Nossa. Então foi muito legal, assim, ver um negocinho que idealizei, que pensei tudo, se tornar tão legal, assim. Nossa, que massa. Tem gente que manda já e-mail, a gente recebeu acho que uns 2 ou 3 e-mails de pessoas, queria me candidatar para trabalhar no Summer Camp no ano que vem, sabe? Já agora, assim, né? nem tem Summer Camp, então super legal. E é isso, então essa é a minha trajetória de trabalho em Malta. Bom, e como vocês sabem, né, no início aqui do vídeo a gente falou que a Natália ela tem cidadania europeia, né? Então existem algumas mudanças em relação à aplicação. De qualquer forma, você tem que aplicar, né, junto à Identity Malta para você conseguir o seu ID Card, né, que seria o teu RG aqui na tua identidade. Como que foi esse processo para você? Você já fez logo de início no teu primeiro emprego ou não? Como que foi? Porque você não tem pressa, né? Como ela tem cidadania, não tem pressa. Então, como eu não tenho pressa, na verdade eu precisava me informar, assim, né? Então, eu nem sabia como funcionava, se eu ia ter que fazer, se eu não ia. E no final, eu acabei fazendo quando eu entrei na empresa de iGaming, porque eles comentaram lá nos primeiros dias que se alguém precisasse de ajuda, poderiam ajudar. Eu falei, eu preciso de ajuda, eu não tenho vergonha de pedir ajuda. Eu falei, eu preciso de ajuda, você pode me ajudar? E daí foi bom, porque a moça, acho que era do RH, ela foi me auxiliando com os documentos que eu ia precisar mandar e tal, de residência, tal. E então foi ótimo, isso, porque ela me ajudou. E aí marcou um dia, fui no A Identity Malta? Isso, fui lá, tirou a foto, levou os documentos, só que demorou muito para sair. Quanto tempo? E teve a história da vacina. Então foi assim, o problema desse aí de Malta, para mim, foi isso, porque começou a ser oferecida a vacina. Eu estava desesperada para tomar vacina, como todo mundo, e não podia só com o papelzinho azul, tinha que ter o negócio.
E aí eu lembro que eu ia lá, eu ligava, eu mandava e-mail, eu falava, gente, mas eu já tô mais de 3 meses esperando e nada. E falavam, né, que às vezes demora mais, às vezes demora bem menos. aleatório. E agora a gente precisa, porque a gente precisa tomar vacina, não é justo, bababá, enfim. Resumidamente, depois de um tempo veio, consegui tomar vacina. Mas não foi não foi quando chegou a minha idade, foi tipo um pouco depois. Foi um pouco depois. E assim, de documentação foi tranquilo, você deu a entrada a partir de trabalho, né? A partir do trabalho que você estava, porque, para quem não sabe, tem várias formas que você, como cidadão europeu, pode dar a entrada, como autossuficiente, por exemplo, ou se você está abrindo uma empresa e tal, mas no caso dela foi com vínculo de trabalho, né? E aí ela consegue dar a entrada. E quanto tempo que tem a validade do seu cartão, né? Do seu ID? São 5 anos, mas quando você muda de casa, você tem que mudar o endereço, né? Então, eu nesse período eu já mudei uma vez e agora eu mudei de casa de novo, então acho que eu tenho que mudar de novo. Né? Mas o período ele continua o mesmo, né? Só muda o cartãozinho ali mesmo. Então, essa também é uma diferença para quem tem o passaporte só brasileiro, né? Quem tem o passaporte só brasileiro, em um ano você tem que ficar renovando, né? E aí, quem já tem a cidadania europeia, são 5 anos e só depois você já faz a renovação, né? Então, essa é a grande diferença. Mais fácil. Bom, e aí, pensando na tua trajetória, tudo isso que você viveu até agora, né? Nesses 3 anos, qual que seria, assim, um sentimento ou uma palavra que resume tudo que você viveu, né? Toda essa montanha-russa, assim, de... Comecei na minha área, deu tudo certo. Aí depois, não foi na área. Aí trabalhou night shift e fez coisas que você nunca tinha feito. O que resume essa sensação ou palavra, assim? Eu acho que resiliência é uma palavra que me acompanha, assim, na vida. Coragem, muita coragem. Mas muita gratidão também, sabe? Porque eu fico feliz de ter todas essas histórias aí para contar. Imagina se eu não tivesse tido coragem de largar, né, as minhas criancinhas no Brasil, a minha vidinha confortável, tal. Eu não teria vivido tudo isso. Em 3 anos, tanta coisa aconteceu, eu amadureci tanto, assim, incrível, assim, não só eu percebo, como as pessoas que me conhecem percebem também. E é uma experiência maravilhosa, nossa, maravilhosa. Deu uma mudança na sua vida, assim, né? E na forma que você vê o mundo também, né? Também. Eu acho que isso, você viver fora da tua zona de conforto Sim, vive fora da zona de conforto o tempo inteiro, né? O tempo inteiro, um monte de perrengue, de matar a barata quando tá sozinho em casa até sei lá o quê, mas... Nossa, como é difícil matar baratinha quando você tá sozinho em casa, sério. Muito bom. E uma dica pra gente finalizar, pra quem tá vindo, ou até pra uma pessoa que tava na mesma situação que você, lá nessa zona de conforto, né? O que você daria de dica pra essa pessoa que às vezes está assistindo, que tá precisando aí desse empurrãozinho pra vir trabalhar aqui em Malta? Olha, eu diria só venha, assim, não fica pensando mais isso, porque pode acontecer completamente diferente, que nem eu. Planejei, né, assim, por 24 semanas, né, 6 meses, estava mais ou menos planejado e em 1 mês e meio mudou completamente. E foi maravilhoso, assim, foi a melhor coisa que podia ter acontecido, assim, então venha, tenha coragem, se não der certo, né, se não der certo do jeito que você planejou, pode ser que seja que nem comigo, que vai acontecer melhor ainda do que você planejou, então, tipo, você não tem nada a perder, tem muita oportunidade de trabalho aqui, mesmo para quem não tem cidadania, eu conheço um monte de gente que está aqui que não tem cidadania, realmente vai ser uma experiência única e talvez a melhor da sua vida, então vem. Depois desse vem assim, gente, não tem como você não querer vir pra Malta, vai. Obrigada, Natália, Obrigada pela a você, nossa foi um conversa. prazer. E, gente, se você gostou muito desse vídeo, dessa entrevista, deixa um comentário, deixa um emoji. Se você ficou com alguma curiosidade, né, sobre o trabalho da Natália,
Também deixa aqui nos comentários, curte muito esse vídeo, se inscreve no canal, segue a Natália no Instagram também, né? A gente vai deixar o Instagram da Natália aqui pra vocês, se vocês tiverem qualquer dúvida. E é isso, né, Natália? Sim. A gente se vê no próximo. Muito obrigada. A gente se vê no próximo episódio. Tchau!